Medo tem lado bom? Como toda emoção negativa, ele também tem lado bom. Essa é a série de vídeos que estamos fazendo sobre o lado bom do lado ruim, um livro que lançamos esse ano pela editora Sextante, que investiga aí os aspectos positivos das emoções negativas. Não se esquece de inscrever no canal, de acionar aí os alertas, de maratonar para ver as outras emoções, e hoje a gente vai falar do medo. A ideia do livro é justamente essa, né? Falar dos aspectos bons das emoções ruins, dos aspectos positivos das emoções negativas. Elas são ruins, elas são desagradáveis, elas são emoções que a gente não quer ter, mas a gente tem. E a gente não vai se livrar delas. Não tem fórmula para a gente não sentir medo, não sentir raiva, não sentir tristeza. Mas tem uma fórmula para a gente aproveitar aquilo que elas nos dão. Elas nos dão sinais, elas nos dão dicas, elas nos mostram coisas que é importante a gente saber ver. O medo, nem precisa dizer que ele é um grande sinalizador. O medo é um alarme mesmo, né? Eu costumo comparar as emoções com alarmes, que tocam aí quando certas coisas acontecem, mas a que mais se parece com o alarme realmente é o medo. Por quê? Ele sinaliza para nós ameaças que a gente pode ser capaz de evitar. Claro, você pensa, né, num bicho que tem um predador, vê de longe, sente o cheiro do predador, ou vê lá aquela movimentação esquisita ali na floresta, já dispara o coração, já vem a sensação de tensão muscular, a respiração fica ofegante porque ele precisa sair dali. A gente costuma dizer de reação de fuga e luta, né? Que essa adrenalina que sobe, deixa o músculo tenso, a respiração ofegante para lutar ou para fugir. Mas lutar normalmente é dentro da própria espécie, é para lutar ali por território e tal. Mas normalmente luta é ali com a mesma espécie, é disputa por território, disputa por comida, como está claro ali no vídeo da raiva aqui da série. Mas o medo é a sinalização de, olha, isso aí, meu, é perigoso. Se possível, fuja, sai daí, porque isso aí não vai ser bom para você, isso aí é perigoso, isso é uma ameaça à sua integridade. Como eu falei uma vez para uma repórter, né? Todo medo, no fundo, é um medo de morte. Todo medo é uma reação a algo que pode ser ameaçador para a nossa integridade física e, em última instância, para a nossa sobrevivência. Poxa, Daniel, mas qual que é o lado bom disso, né? Qual que é o lado bom de ter uma emoção dessa? Justamente o lado bom é a gente começar a mapear perigos. A gente começa a ver coisas que podem ser ameaçadoras. O medo sinaliza, fala, opa, não vai por aí. Sinal de alerta, muda de direção, muda de rumo. Claro que essa é uma emoção instalada no nosso cérebro num contexto muito mais simples do que o nosso contexto atual, urbano, civilizado, com chefe, com trânsito, com filhos, com boletos e etc. Mas a sua função original, a sua função essencial continua lá. Hoje a gente tem medo de outras coisas, hoje a gente pode ter medo de desemprego, hoje a gente pode ter medo de violência urbana, mas no fundo são coisas que nós interpretamos como possivelmente evitáveis e que aí a gente pode trabalhar para de fato evitá-las, para que elas não aconteçam. Vamos supor o sujeito que está com medo de perder o emprego. Qual é a situação? Provavelmente ele está vendo ali um cenário em que pessoas foram demitidas, em que tem crise, etc. Isso está sinalizando para ele uma ameaça. É algo que ele possa atuar de alguma maneira? Ele pode se esforçar mais, ele pode fazer um curso de reciclagem, ele pode trabalhar com mais afinco para não ser um dos demitidos? Se for o caso, beleza, o medo foi produtivo. Ou não, putz, é uma coisa que ele não tem como evitar, não está no controle dele evitar ser demitido ou não. Se é inevitável, então é importante eu perceber isso, porque aquele medo é inútil, percebe? Às vezes a gente fica com medo e aí a gente fica sofrendo, achando que dá para fazer alguma coisa. Quando você toma consciência do medo, daquele desconforto e percebe que é algo que você não pode manejar, que você não tem controle nenhum sobre aquilo, você consegue eventualmente até se livrar do medo. Bom, paciência, o medo serve para eu fazer alguma coisa. Se eu não posso fazer nada,
não precisa ficar com medo. E isso já é um alívio. A gente fala muito do estresse, e nesse contexto de trabalho, só que o estresse também é outra coisa que nos ajuda, muitas vezes, em vez de atrapalhar. Um pouco de estresse, tem uma pesquisa muito interessante que eu cito no capítulo ali sobre o medo, ele pode nos tornar mais rápido para aprender, mais rápido para conseguir discriminar uma coisa que a gente é interessante do que não é interessante. Lógico que quando o estresse sobe demais e o medo passa do ponto, aí ele começa a ser prejudicial. Não é o estresse em si, não é a ansiedade ou o medo em si que é bom ou ruim, mas a sua quantidade, a sua intensidade e o uso que a gente está fazendo disso. Então é importante a gente saber que essa sinalização, essa ansiedade pode ser até produtiva. Tem uma outra pesquisa bem legal que está lá no capítulo também, que fala desse borbulhar que a gente sente, né, do coração acelerado, do frio na barriga, diante de situações potencialmente ameaçadoras. E uma pesquisadora, ela teve uma ideia muito boa. Ela falou assim, poxa, mas essa reação que a gente tem, ela é a mesma quando a gente está animado, quando a gente está empolgado com alguma coisa, ou quando a gente está com medo. Lógico, os pensamentos são diferentes, mas a reação do corpo, o coração acelerado, o frio na barriga, é muito parecido. E se a gente conseguisse enganar o nosso cérebro para ele interpretar como positiva essa sensação? Ela fez o seguinte, chamou lá os alunos de pós-graduação e os desafiou a cantar num karaokê, na frente lá de todos os alunos. Lógico, né, que a maioria das pessoas ficava ansiosa porque a gente canta mal, é desafinado, né? Poucos são os que têm o dom aí do canto, sobretudo na frente dos outros, sabendo que ia receber uma nota. O próprio software lá da máquina de karaokê ia dar uma nota para as pessoas, ou seja, sem subjetividade, não tinha nenhum juízo humano julgando ali, era a máquina que ia dar a nota. Só que qual foi a mudança? O que ela fez aí para testar? Para metade dos alunos, eles tinham que pegar o microfone, na hora que estivesse na frente de todo mundo e sentisse ali o coração acelerado, né, o frio na barriga, eles tinham que falar assim, nossa, eu tô com medo. Falar essa frase e aí começar a cantar. A outra metade tinha que pegar o microfone e, nesse mesmo contexto, sentir o coração acelerado, né, o frio na barriga e falar assim, nossa gente, eu tô animado, tô empolgado. Falar essa frase e depois cantar. Uma parte dos alunos não falava nada, só pegava e começava a cantar direto, sem fazer nenhuma dessas duas frases. E foi impressionante ver que o próprio software, de uma maneira objetiva, deu notas significativamente piores para as pessoas que disseram, nossa, eu tô com medo, e notas significativamente melhores para as pessoas que disseram, nossa, eu estou animado. Se a gente mesmo conseguir reinterpretar os nossos sinais de ansiedade, de estresse, como algo positivo, como algo que vai nos colocar para frente, como algo que sinaliza animação e não perigo e não ameaça, as nossas reações ou a nossa maneira de lidar com essa reação pode ser muito mais positiva. Eu achei fantástico isso, né? Eu achei fantástica essa pesquisa, porque a gente pode colocá-la em prática no nosso dia a dia. Vai ter uma reunião importante, você vai ter que apresentar, você está se sentindo ansioso, você fala, puxa, eu estou ansioso, isso aqui vai ser importante para mim, isso aqui é bom. Essa ansiedade mostra que eu estou animado com essa apresentação. Você pode falar, meu Deus, essa apresentação está me tirando o sono, eu estou em risco. Pronto, aí com certeza a apresentação vai ser pior. Acho que é uma dica muito legal do lado bom que a gente vê aí da ansiedade. Lógico que a ansiedade ela é protetora em vários contextos, ela faz com que a gente corra menos riscos, né? A gente se expõe menos a riscos, mas quando ela passa do limite, que aí ela pode se tornar um transtorno, ela aí nos inibe demais. Eu costumo brincar do homem das cavernas lá, que ele saía, mesmo ouvindo o rugido de leão, e mesmo que tivesse um monte de animal em volta, ele não tinha medo de nada, ele foi comido e não deixou descendente. Mas aquele que era extremamente covarde, que não saía do fundo da caverna para nada, nem quando o dia estava lindo, quando estava tudo em paz, ele também não teve uma vida plena e teve menos chance de deixar descendente. A gente tem um tanto aí de ansiedade que está no meio termo e que pode de fato nos ajudar. A ansiedade, ela tem uma outra coisinha boa que ela faz, que ela diminui um pouco o exagero da autoconfiança.
Sabe quando você acha que tudo vai dar sempre certo e aí você não se prepara direito para as coisas e obviamente elas dão errado? Quando você tem um pouquinho de ansiedade na situação, você não entra assim tão de salto alto, tão achando que o jogo está ganho, você se prepara mais e aí sim você tem mais chance de sucesso. Essa diminuição da autoconfiança é um dos pontos que eu coloco lá no capítulo sobre o medo. Então esses são só alguns exemplos de quantos lados bons que a gente tem na ansiedade, no medo. Tem até o lado bom de você provocar em si mesmo o medo. Todo mundo não, mas muitas pessoas gostam de um filme de terror, de um brinquedo meio assustador aí em parque de diversão, porque o medo dá uma certa adrenalina, ele pode dar um barato. Então tem vários lados bons aí no medo, na ansiedade, no estresse. A gente passa um pouquinho por cada um deles no capítulo sobre medo, do lado bom, do lado ruim. Dá uma checada no livro, eu vou deixar o link aqui nos comentários, dá uma olhada lá que eu tenho certeza que você vai gostar e não se esquece de ver os outros vídeos sobre as outras emoções que tem muita coisa para te ajudar.